Olá, bem-vinda aqui no nossa conversa, no nosso bate-papo, mulher madura, mulher consciente, mulher em processo de mudança, no processo de mudança positiva, é claro. E hoje eu quero trazer aqui 3 histórias que muitas de nós aprendemos na nossa infância, histórias bonitas, com mensagens bonitas, com histórias inspiradoras, mas que, se for levar ao pé da letra, ou seja, se olharmos para essas histórias com mensagens aparentemente positivas, a gente vai ver que tem um problema, porque se elas forem levadas ao extremo, nós iremos perceber que algumas ideias que estão ali contidas, elas terminam por sabotar a mulher adulta. E essa mulher adulta é a mulher que ela exerce a autoliderança. E é sobre isso que as minhas anotações de hoje vai conversar com você num papo direcionado, num papo maduro, num papo com verdade, com simplicidade acima de tudo. E vamos lá. É isso mesmo, né? Sem essa autoliderança fica muito difícil exercer uma liderança consciente. Por quê? Porque se não temos a liderança sobre a nossa própria vida, como é que a gente vai liderar outras pessoas? Há poucos dias eu conversava com uma colega de estudo e nós falávamos sobre o perfil controlador, né? E a gente chegando ali naquela conclusão que, de fato, controlar a vida do outro é algo que é inimaginável, é impossível. A gente entende que o quão é difícil controlar a vida do outro se conseguimos controlar em sua totalidade nossa própria vida. Então é mais ou menos, um pouco, né? Claro, com as suas devidas proporções aí de extremos, mas é mais ou menos um pouco disso, né? Para você exercer uma boa liderança, primeiro você precisa exercer a sua boa autoliderança. Não tem como fazer, né, ou praticar, melhor dizendo, uma boa liderança de pessoas se nós não conseguimos sequer ter uma boa autoliderança. Então, a partir disso, eu trouxe 3 histórias, porque você que já está aqui me acompanhando no canal, você já sabe, eu adoro analogias, eu adoro essas histórias para ilustrar de forma mais objetiva ou subjetiva, mas que você possa entender de uma forma prática, fácil e acessível. E eu vou trazer aqui 3 histórias, né, para que a gente possa falar dessa temática de autossabotagem, né, na vida adulta, quando nós precisamos de maturidade para exercer a nossa autoliderança. Antes disso, eu quero me apresentar. De novo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou Shirley Dantas, eu sou mentora e facilitadora de processos de autoconhecimento, de desenvolvimento humano e de liderança consciente. Aqui nós conversamos sobre carreira, propósito, sobre identidade profissional e também falando sobre os desafios de mulheres maduras que vivem e que estão vivendo ou que viveram recentemente por momentos de transição ou realinhamento de vida e de profissão. Exatamente. Se isso faz sentido para você, se esses assuntos fazem sentido para você, você pode começar a partir de agora, se ainda não me segue, a seguir aqui o nosso canal. E também aproveita aí para que durante esse bate-papo, se você lembrar daquela amiga, daquela mulher, daquela pessoa que faz algum sentido escutar essa pauta, manda para ela, compartilha esse conteúdo, porque a gente vai estar ajudando mais pessoas a entrar no processo de consciência madura e possivelmente ajudar em algum processo que ela esteja passando na sua vida e que precisa de uma palavra que às vezes faça toda a diferença numa mudança de trajetória. Então vamos lá. Durante esse vídeo você vai perceber que eu vou trazer 3 exemplos, como eu já falei, certo? 3 exemplos
de histórias que nós passamos, ou pelo menos grande parte de nós passamos aí escutando, ouvindo essas histórias aí como histórias inspiradoras. E já de antemão eu já trago aqui, não é nenhuma crítica destrutiva a essas histórias. Eu não quero fazer aqui nenhum tipo de levantar bandeira contra essas histórias. Eu só quero trazer uma reflexão importante, madura, né, para que nós possamos ter um olhar diferente e, a partir da construção de cada um, ver se faz sentido ou não aí para você que está me escutando do outro lado. Bom, livros, personagens, eles sempre trazem ideias aí, né, sobre o ensinar algo, né? Pelo menos esse é o princípio básico, né? Seja uma história fictícia, seja um livro que não seja científico, mas de alguma sorte ele vem para cumprir esse papel de nos ensinar algo, né? Então tem uma mensagem ali. Então esse é um romance, existe uma mensagem ali por trás daquela história que sustenta toda aquela narrativa. Então as ideias, elas sempre que estão ali nesses livros, nessas histórias, elas parecem ensinar ou desejam ensinar algo. Essas ideias que parecem ensinar algo muito bonito, por exemplo, como viver, né? E de fato, muitas dessas histórias têm mensagens profundas. Mais uma vez, hoje não é nenhuma crítica destrutiva sobre isso, mas quando elas são interpretadas de forma muito simplificada, ou que elas são levadas muito ao extremo, a gente precisa ter cuidado. Eu tenho formação como Seicho, né? Em 2022, 2021, 2022, aí eu vou abrir aqui um parêntese, começavam aquelas discussões mais acaloradas acerca sobre os processos de felicidade no trabalho, principalmente aí depois do período pós-pandemia. E eu fiz essa formação e eu sempre tive muito cuidado, né? Porque era um momento que eu estava fazendo uma transição, saindo de um período também de adoecimento mental por conta principalmente do trabalho, mas eu sempre quis ponderar muito essa questão da felicidade no trabalho e sobre o bem-estar. E alguns autores eu via, né, que levava aquilo com muita paixão, de uma forma muito simplificada. E é sobre isso que eu quero trazer aqui com essas 3 histórias, né? Não é desmerecer essas histórias, mas de olhar para essas mensagens de uma forma mais elaborada, de olhar para essas mensagens de uma forma não tão simplificada, tá? E obviamente, claro, não levar para o extremo, né? Por quê? Porque essas mensagens, quando elas não são bem interpretadas, elas dificultam de alguma sorte a vida adulta. E ao dificultar a vida adulta, ela interfere nessa capacidade de liderar a nossa própria vida. Porque o nosso olhar, ele está sob o julgo ou ele está fundamentado, né, na perspectiva de uma realidade que talvez não seja a realidade real, né? Ela não seja a realidade que nós vivemos. Então, é importante que eu tenha uma interpretação, né, fidedigna com a mensagem, e olhar para essa interpretação de forma fidedigna significa que eu estou olhando com mais maturidade, certo? E hoje é isso, eu quero trazer esses 3 exemplos aqui que são de histórias muito conhecidas e eu quero partilhar aqui dessas minhas anotações que eu trouxe hoje para esse bate-papo, para essa conversa, para que a gente possa aí, né, compartilhar com mais pessoas, compartilhar com mais mulheres, discutir, discordar, né, sempre de forma respeitosa, né, para que a gente de fato possa estar num mundo, né, de discussões mais saudáveis. E, claro, obviamente, ajudar as mulheres que estão passando, de alguma forma, por processos de transformação, de transformações que sejam processos mais difíceis. Então, vamos lá. A primeira é a armadilha de agradar. O
Primeiro exemplo eu trago de um livro muito conhecido, né? Não sei se muito conhecido de todas as que estarão me escutando aqui, mas lembro muito desse livro na minha infância. Inclusive, é um livro que foi inspiração para o nome da minha irmã mais nova na ocasião, né? Era muito comum as famílias buscar essas inspirações, né? Ou no cinema, americano principalmente ali, ou inspirações de livros que estavam, hoje a gente sabe, viralizados, né? Então a minha irmã teve a inspiração do nome dela, desse livro, né? O livro é Poliana. E eu lembro que nós tínhamos um exemplar do livro, eu li aquele livro todo, né? E eu confesso que muito nova, ainda não tinha um entendimento real sobre a mensagem dele. Depois de um certo tempo, com um pouco mais de maturidade, reli o livro e aí vim entender, né, aquela mensagem, né, que a Poliana ficou famosa, chamada lá o jogo do contente. Aliás, esse jogo do contente, ele foi muito explorado também junto a essa discussão da felicidade do trabalho, né? Algumas pessoas, alguns autores, algumas pessoas críticas, inclusive do movimento, trouxeram essa questão do jogo do contente, né? E por isso trago essa primeira história, né? A ideia de sempre encontrar algo positivo em qualquer situação. E acredito que você deve pensar, né, que conhece alguém dessa forma, né? Ela tá passando ali por um turbilhão, mas ela sempre vai dizer, não, mas isso aqui tem algo positivo. E eu não estou desmerecendo que não tem, não estou dizendo que não tenha, porque sim, as dificuldades nos traz aprendizado, mesmo que essas dificuldades nos traga dores, né? Nos tragam dores. Mas ela também traz aprendizado. Mas o jogo do contente é sempre aquele sorriso no rosto, tudo bem, certo? O barranco caiu em cima de mim, mas que lindo, eu estou viva. Então, o jogo do contente, quando a gente leva, né, essa interpretação ao pé da letra, a gente tem que ter um certo cuidado, porque esse comportamento pode mascarar questões importantes que eu estou, de certa forma, colocando ali, me perdoe a expressão, mas jogando embaixo do tapete, quando na verdade ela precisava ser olhada de frente, né? Ela precisava ser vista, né, com clareza, com lucidez. No vídeo passado eu falei muito sobre a importância da clareza para a direção. Então esse jogo, chamado jogo do contente, a gente precisa ter esse cuidado, né? De entender que, ok, a minha vida não vai acabar por esse problema, mas, né, eu estou sim triste, a mesma coisa, eu tive uma perda significativa, eu preciso passar pelo meu processo, né? O meu processo de dor. Isso não quer dizer que eu tenha que ficar acamada todos os dias, mas eu preciso vivenciar essa dor, porque essa dor é real e ela existe, né? Então, essa é a perspectiva adulta que a gente espera quando a gente faz a leitura, né, deste livro, né? A mensagem original do livro é sobre esperança e resiliência, perfeito. Nós precisamos desses dois ingredientes em nossa vida para continuar, porque na nossa vida nós não vamos encontrar só coisas boas, mas também não vamos encontrar apenas coisas difíceis. E o que faz suportar os momentos difíceis? A resiliência e a esperança certamente são dois ingredientes importantíssimos, mas que na prática muitas pessoas vão transformar isso em um padrão emocional muito comum, que é o chamado assim, aquela tal da necessidade de agradar a todos. Entende? Então eu vou sempre estar sorrindo, mas eu estou destruída por dentro, mas eu estou sorrindo, eu estou alegre. Por quê? Porque eu preciso agradar o outro. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma perda pessoal minha, e eu fui ao encontro de uma pessoa. E no encontro dessa pessoa, que eu não via há muito tempo, há um certo tempo, né? Nós começamos a conversar, e aí eu escutei, como todo encontro, né?
você escuta toda a história do outro. E quando eu fui falar do meu momento, e o meu momento era um momento de dor, era um momento de luto, de perda, a pessoa virou para mim e fez: ah, não vamos falar de coisa triste, porque isso aqui eu não quero lembrar de outras coisas tristes e tal. Então, essa pessoa, na prática, ela estava atuando num padrão emocional que ela quer agradar todo mundo. Como é que ela quer agradar todo mundo? Ela quer agradar todo mundo com a imagem da pessoa alegre e feliz o tempo todo. Mas, gente, vamos combinar. Ninguém é alegre e feliz o tempo todo, porque todos nós passamos por problemas, por desafios, por situações difíceis, por perdas. A grande diferença é como nós vamos atravessar tudo isso. E a forma como nós atravessamos tudo isso significa que você está desenvolvendo um grau de maturidade para você fazer essa travessia. Então, essa necessidade de agradar o outro, que está muito conectado com esse jogo do contente, de eu sou a pessoa feliz o tempo todo, mas meu corpo está sinalizando o contrário, certo? Meu corpo tem dores que eu não consigo descobrir o que é, tem coisa parecida no meu corpo que eu não sei o que é. É o corpo gritando que tua fala não está coerente com o seu sentir de verdade. E esse é o perigo do jogo do contente. Esse é o perigo de agradar a todos o tempo todo. Porque você pode sim e deve externalizar aquilo que não te agrada de forma respeitosa. Mas eu na época que eu trabalhava no corporativo, né, em empresas e organizações, melhor dizendo, era um termo que eu sempre gostei de usar muito. Vamos colocar na mesa. Vamos colocar na mesa e vamos avaliar as questões de forma clara, objetiva. E aqui vamos fazer acordos. Que não sejam acordos que possam atender a todos que estão aqui na mesa. Ou a sua grande maioria. Então, essa necessidade de agradar o outro, que é de não contrariar, de não frustrar a expectativa, de não gerar o conflito, você leva até um determinado tempo, mas vai chegar um momento que seu corpo vai gritar. Porque para você atender a todas essas questões do agradar o outro, você está se calando, né? Você está calando o que tem dentro de você e que precisa ser colocado para fora. Então, para o exercício da autoliderança, ela exige exatamente o contrário disso. O exercício da autoliderança exige o quê? Clareza de valores, posicionamento, capacidade de dizer não, certo? Porque quando eu estou falando sobre clareza de valores, eu tenho uma identidade muito assentada sobre quem eu sou. Quando eu estou falando de posicionamento, eu sei quais são os meus limites. Eu reconheço as minhas capacidades, eu reconheço as minhas vantagens, mas eu reconheço os meus limites. Quando eu tenho a capacidade de dizer não, olha, isso aqui não é para mim, ok? Eu posso até momentaneamente frustrar o outro, mas eu estou sendo honesta primeiro comigo. E obviamente com o outro, porque o outro não vai poder me cobrar mais tarde de algo que eu não consegui entregar, porque eu não cumpri o contrato comigo mesma. Então, essa necessidade exacerbada de agradar o outro, né, do jogo do contente, que é tão explorado no romance de Poliana, se não for observado, interpretado da forma correta, e se a gente for com muita paixão cega, a gente termina caindo nesse lugar. E para nós, mulheres maduras, que estamos em processo
de transição, que estamos em processo de busca interior, que estamos em processo de talvez mudar de uma carreira de X para Y, totalmente diferente, isso vai contar muito no final. Porque se a gente continuar ainda com esse tipo de posicionamento, a gente nunca vai chegar naquele lugar. E aí a gente tem o fator tempo nos pressionando, né? Então, quando essa pessoa, ela vive ali tentando agradar a todos, o tempo todo, ela está desconectando da verdade dela o tempo inteiro. E cada vez que eu me desconecto da verdade, da minha verdade, menos eu consigo a liderar a mim mesma. Porque eu não estou vivendo a minha realidade, a minha vida real. Eu estou vivendo a vida do outro, sob a perspectiva do outro. Porque se este outro não é capaz de me ver um dia triste ou alguns dias tristes, por uma questão que é importante para mim e que eu preciso o tempo todo fazer de conta que está tudo bem, porque eu tenho que agradar a você, eu estou me distanciando da minha verdade. E isso não é autoliderança. Isso é qualquer coisa, mas isso não é autoliderança. Então, é aquilo, né? Eu não estou conseguindo liderar a mim mesmo. Como eu vou conseguir liderar um projeto que certamente envolverá outras pessoas? Como eu vou conseguir ocupar um cargo de liderança, liderando tantas outras pessoas com histórias, com expectativas, com jornadas diferentes? Né? E então, essa é a primeira história que eu trago aí, né, do jogo do contente, que a gente viu tanto aí no Romance de Poliana, lindíssimas mensagens, muito bonito, mas que a gente precisa, né, ter a dose exata, né? Eu gosto muito também de sempre usar a questão da ponderação, né? Do caminho do meio. O caminho do meio, ele te traz, né, você para o jogo de uma forma mais ponderada, né? Sem tanto extremismo. Bem, a segunda questão aí tem a ver com a romantização da realidade, né? E o segundo exemplo, famosíssimo, eu perdi as contas de quantas vezes eu li, lindíssimo. Ele é um livro de chorar, né, com mensagens lindas, sensível, história extremamente sensível, cheios de uma coisa que eu amo, que são as metáforas, né, as metáforas lindas, mas que a gente também precisa ter cuidado para não olhar para aquilo ali, né, e fazer uma cópia para a nossa vida, como se nossa vida fosse aquele romance, aquele livro. E eu trago isso, me ocorreu trazer tudo isso, porque a gente vê muito essas mensagens prontas, lindas, maravilhosas, em muitos treinamentos que a gente vê por aí, né? Possivelmente eu devo ter usado, certamente eu devo ter usado em alguns treinamentos na minha trajetória, claro, né? E são mensagens belíssimas. Mas o que a gente traz aqui é sobre o quanto essas mensagens, elas nos atravessam de uma forma verdadeira, né? E olhar para essas mensagens de forma madura. E esse segundo livro, que é a romantização da realidade, é o Pequeno Príncipe, né? Que é uma história mundialmente conhecida, citada, enfim, usada em diversos contextos aí, principalmente nos contextos da educação, né, da educação de crianças, da educação de adultos também. A história do Pequeno Príncipe, né, como já disse, é uma história cheia de metáforas sobre a vida, metáforas lindas sobre a essência humana. Só que quando nós simplificamos essa interpretação, né,
isso pode gerar um problema. Por exemplo, no livro, existe a ideia de que o mundo funciona apenas pela pureza das intenções. Bem, a gente não precisa ir muito longe, né? Basta que olhemos o que está acontecendo hoje no mundo. O que está acontecendo no mundo, está acontecendo apenas agora? Claro que não. Claro que não. O ser humano, ele é só o bom, é só o bem? O ser humano só tem coisas boas? Não. Né? O ser humano também tem coisas que não são tão boas. Então, essa perspectiva, né, que o mundo funciona apenas pela pureza das intenções, na vida adulta e especialmente na liderança, isso não é suficiente. Senão, dentro das organizações, nós não teríamos os contratos. Para que existem os contratos? Os contratos, eles existem primeiro para estabelecer um vínculo, né, oficializar, regular um vínculo, tornar aquilo oficial, estabelecendo regras. Mas se fosse tudo a pureza das intenções, basta falar, olha, você vem pra cá, tal, eu vou te pagar e tá tudo bem. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então, quando nós estamos falando aí de autoliderança, né? Nós estamos falando de autoliderança madura para liderar, a gente não pode entender que aquela mensagem que está ali, né, que o mundo funciona a partir da pureza das intenções, ela pode ser verdade em sua totalidade. É claro que a gente tem que ter a perspectiva de olhar sempre para o ser humano sob o aspecto positivo. Mas isso não quer dizer que ela vá se comprovar em sua totalidade. Porque também essa autoliderança precisa de algo muito importante, que é a nossa forma prática de enxergar as coisas, entender que naquele universo ali eu preciso ter praticidade. Não é uma relação amorosa. A minha linguagem é a linguagem da organização ali naquele momento. Então, essa perspectiva de intenção pura para liderar, ela simplesmente ela se choca, porque liderar ela precisa de quê? Vamos lá, discernimento, ela precisa de responsabilidade. Para liderar a gente precisa de capacidade de lidar com conflitos. Ora, se ele está dizendo ali, né, que o mundo funciona a partir de intenções puras, não tem conflito, e no nosso dia a dia nós vamos encontrar conflitos. Nós encontramos o conflito mesmo quando nós estamos dentro das grandes organizações, quando nós estamos falando com o nosso cliente. Nós temos conflito de ideias, nós temos conflito sobre valores, nós temos conflito sobre pagamentos, nós temos conflito sobre prazo, nós temos conflito sobre acordos que foram quebrados. E nós precisamos ter a capacidade de lidar com isso. Mas se fosse só de pureza de intenções, nenhum desses conflitos estariam existindo. Compreende? A liderar necessita e exige consciência da realidade. E a realidade não é que o mundo funciona com pureza de intenções. Apenas com impureza de intenções. Certo? Então, isso não quer dizer que para sermos maduras ou maduros, mas como eu estou aqui essencialmente, o meu discurso é de fato, né, para a mulher, então essa maturidade feminina não quer dizer que para isso seja necessário perder a sensibilidade. De modo algum. A maturidade, ela parte do pressuposto que eu preciso integrar
a minha sensibilidade com lucidez. Ser sensível e ser lúcida. Usar dessa sensibilidade que tanto nos aflora enquanto mulheres, mas com lucidez, para não sermos ingênuas. Compreende? Então, se nós vamos estabelecer um trabalho com amigos, tá perfeito. Eu vou fazer um preço melhor para meu amigo, minha amiga, mas vamos estabelecer aqui um contrato com regras, vai ter um pagamento. Não vamos ser ingênuas, porque em algum momento desse processo algo pode se partir. E o que vai sustentar, inclusive, essa amizade é aquele acordo firmado de forma madura. Então, eu preciso integrar sensibilidade com lucidez. Essa integração da sensibilidade com a lucidez é exatamente o que a gente chama de liderança consciente. Porque essa liderança consciente, ela vem dessa maturidade. A maturidade que a gente tanto debate na autoliderança. E maturidade não é você estar mais velha, é você estar consciente. Compreende? Exatamente sobre isso. E mais uma vez, a história do Pequeno Príncipe é lindíssima, é um conto lindíssimo, eu adoro, mas a gente precisa ter apenas essa lucidez, de saber separar essas mensagens, né? De não olhar tanto para ao pé da letra. E vamos aqui continuar nas anotações que eu fiz com muito cuidado, muito carinho, para não esquecer de absolutamente nada para esse papo de hoje, para essa conversa de hoje, que eu espero que seja muito assertiva para o seu momento de vida. Vamos lá. A terceira questão que eu trago aqui é sobre o egoísmo do conhecimento. Bem, o egoísmo do conhecimento. Essa é uma questão bem delicada, né? É muito delicada falarmos de egoísmo do conhecimento. Mas de uma forma prática ou de uma forma mais ilustrativa, né? O que seria esse egoísmo do conhecimento? Esse egoísmo do conhecimento, por exemplo, tem pessoas que elas adoram partilhar, né? Então aconteceu uma coisa boa, ela ingenuamente, ela sai partilhando para todo mundo. Pronto, ela vai contando para todo mundo, ela quer que todo mundo participe daquela felicidade com ela quer que todo mundo partilhe daquela felicidade com ela quer que todo mundo viva aquela felicidade com ela. Então ela sai partilhando. Então se ela descobrir um curso novo que está fazendo muito bem, ela quer que a ABCD faça esse curso também. Se ela comprou uma roupa que ela achou assim fantástica, um preço ótimo, eu vou falar para minhas amigas para comprar também. Se ela fez uma receita nova, ela quer partilhar, né? Ela quer partilhar. Já tem pessoas que não sei se você em algum momento reconhece, né, esse comportamento. É aquela pessoa que comprou uma roupa super bacana, com preço muito bom, né? Essa roupa é maravilhosa, mas eu não vou partilhar com ninguém, não vou dizer para ninguém, para nenhuma delas, porque eu não quero partilhar disso. Eu fiz um curso XYZ, aí minha amiga tá fazendo e nem vou dar apoio, porque por que ela tá fazendo esse curso? Eu fiz esse curso, eu tenho essa formação, eu não quero que ela tenha. Então, esse egoísmo, né, do conhecimento é o terceiro comportamento que também a gente identifica como um comportamento muito comum. Essas pessoas que vão acumulando conhecimento o tempo inteiro, mas elas não compartilham. Elas ficam ali como se fosse a caixinha de Pandora, sabe? Aquele conhecimento ali é só para ela não compartilha, ela não divide. Porque a impressão que se tem é que se ela fosse dividir, ela deixaria de saber, né? E olha que bacana,
Eu atuei como professora docente por mais de 20 anos na minha vida. E cada vez que você vai para uma sala de aula compartilhar daquilo que você interpretou e está trazendo para dividir, você aprende mais. E se tiver troca, você aprende mais ainda. Então, nós não nos emburrecemos ao compartilhar o que sabemos. Pelo contrário, nós ganhamos mais conhecimento quando nós dividimos o que sabemos. Isso que é o bacana. Então, essas pessoas que têm esse egoísmo com relação ao conhecimento, elas acreditam que elas precisam proteger aquilo que elas sabem. Elas acreditam, veja, no mundo de hoje, que elas vão ser copiadas, que elas vão perder espaço, que elas têm medo de perder espaço. Ela tem medo que as outras pessoas avancem talvez mais do que ela, porque aquele conhecimento que chega para uma pessoa, talvez o mesmo chegue para outra pessoa de uma forma diferente. E ela tem medo que aquela pessoa avance mais do que ela. Então ela tem medo mesmo, né, que essas pessoas avancem mais do que ela. Mas a verdadeira liderança, ela funciona de forma completamente oposta. Completamente oposta. Porque o verdadeiro líder, quem realmente lidera de verdade, o primeiro princípio, na minha percepção, humilde percepção de liderança de uma pessoa que exerceu por alguns anos o papel de liderança, é formar outras pessoas. Se eu não tenho essa capacidade de formar pessoas, eu já começo a colocar um ponto de interrogação no meu estilo de liderança, a minha forma de liderar. Se eu tenho tanta necessidade de segurar o conhecimento como se aquilo fosse exclusivo meu, que ninguém mais pode ter acesso, eu posso até dificultar o acesso das pessoas, né, para aquele conhecimento. Eu não estou capacitada a liderar. Porque esse medo, né, todos esses medos que eu já citei aqui, né, de proteger o que eu sei, de medo de ser copiada, de perder espaço, de que outras pessoas avancem mais do que eu, isso tudo destoa da pessoa que exerce a autoliderança. Eu não tenho, aqui tem tudo menos autoliderança. Porque medo não combina com autoliderança. Certo? Insegurança de perder o espaço não combina com a autoliderança. Então, assim, nitidamente eu não estou exercendo a autoliderança. E volto a dizer, se eu não estou exercendo a minha autoliderança, como eu posso estar liderando outras pessoas? Como eu posso estar liderando projetos de mudança para a minha vida? Então, quem lidera de verdade, ela forma pessoas. Quem lidera de verdade, ela compartilha conhecimento. Quem lidera de verdade, ela amplia as possibilidades das outras pessoas. Porque ela não tem medo. O estado de segurança dela é pleno. O assentamento da identidade dela está completamente coerente com a direção que ela quer e que ela está dando para a vida dela. Então ela não tem por que ter medo. Porque o projeto dela, o alcance é muito maior. Aquele lugar para ela ali ser ocupado por outras pessoas formadas por ela, só vai garantir que ela cresça cada vez mais. Mas olha a mentalidade dessa pessoa, que quer segurar aquele conhecimento, que se aborrece quando o outro entra naquela área que ela julga, né? Porque também tem isso, né? Muita prepotência, ela julga que aquilo é dela. E ela forma aquele círculo ali, como se aquilo ali, ela tivesse essa capacidade de reter aquele conhecimento, que é como se ela estivesse retendo o poder. Então, essa terceira
questão aqui que eu chamo a atenção, né? Que é esse egoísmo do conhecimento, ela contradiz totalmente, porque liderança não é retenção de poder. Liderança é a expansão de consciência de outras pessoas. Porque à medida que eu ajudo a expandir a consciência de outras pessoas, eu também estou escalando mais. Então é um erro achar que aquilo que eu estou ali, né, aprendendo, outras pessoas não poderão aprender. Outras pessoas não poderão fazer. Né? Eu, inclusive, no meu projeto profissional, eu espero que até o final deste ano eu consiga criar a formação de mentoria, para outras pessoas também usarem o método que eu uso, certo? Né? Porque já é validado, e eu criar a formação de novas mulheres mentoras a partir do método que eu uso, que já está validado. Mas e aí, Chiva, você vai perder clientes? Porque aí as pessoas vão ser mentoradas pelas suas alunas. Eu vou indicar, inclusive, as minhas alunas. Por que você não fez ainda? Porque ainda eu tenho um caminho a seguir até chegar a esse novo estágio, porque também não dá pra gente fazer tudo de uma vez. Tem que ter, né, maturidade, planejamento, preparo, para a gente chegar a esse novo estágio. Mas esse é um sonho que eu tenho, de criar a formação de mentoria no modelo da tríade essencial, da jornada essencial, o modelo Ságdas. Então, isso que a gente entende pela expansão da consciência, porque mais pessoas vão utilizar esse método, né, no qual a gente une o autoconhecimento, é a principal base do meu método, é o autoconhecimento, que a gente olha para a questão sistêmica, que a gente olha para a nossa carreira de uma forma simbólica, né, que a gente traz a questão da espiritualidade, não da religiosidade, mas que a gente traz isso também para o centro da nossa discussão, entendendo que somos seres complexos e que nada simplificado vai fazer com que a gente possa escalar para um nível de consciência maior, respeitando as escolhas de cada um, mas levando a pessoa a refletir, né, sempre dentro das suas escolhas. Refletir de forma madura, de forma acertada, assertiva, assentada. Então isso, na minha percepção, é isso que é a liderança, que é essa expansão de consciência nas outras pessoas. E não, né, o egoísmo sobre o conhecimento, senão simplesmente eu poderia estar o tempo todo fazendo 1000 cursos, né, e aquilo ali servir só a mim, né? É aquela pessoa que ela descobre algo legal e ao invés dela partilhar, não, ela quer só para si. Hoje, por exemplo, eu me controlo muito quando eu descubro algo bacana, eu quero sair dizendo para todo mundo, e eu tenho que entender, nem todo mundo tem a visão que eu tenho. Pode ter uma interpretação diferente, né? Há poucos dias eu fiz um post, por exemplo, falando de luto animal, que não é minha área de estudo, pelo menos não até o momento. Não é a minha área de vivência, mas por que eu fiz aquilo? Porque eu quis compartilhar com outras pessoas que a dor, ela é real, ela é legítima e ela precisa ser respeitada, independente do estágio de vida que nós estamos. De uma mulher consciente, de uma mulher que entende o ponto de vista espiritual, de uma mulher que entende a questão mental, mas que sente essa dor. Por isso eu partilhei na minha rede social. Não porque eu seja especialista nisso, mas para que as pessoas que estão ali, né, que acessam aquele conteúdo, possam também ter essa referência. Que está tudo bem e que a gente não precisa ser julgado por isso. Então, é sobre isso, é dividir esse conhecimento, né? É não ter a ilusão, a infantilidade de que se apropriar, é de vibrar
que outras pessoas também estão acessando. Olha que coisa boa. Outras pessoas estão acessando. Porque quanto mais pessoas acessam desse conhecimento que está te ajudando, melhor o mundo vai ficar. Porque outras pessoas, e cada um vai encontrar seu espaço. Porque cada um tem uma linguagem, cada um vai falar para um público específico. Então não precisa ter essa preocupação. E aí, já caminhando aqui para a nossa reflexão final, quando a gente observa esses 3 comportamentos juntos, aí a gente percebe algo muito interessante. Esses 3 comportamentos, veja bem, eles representam 3 distorções que enfraquecem a autoliderança. O primeiro, que nós falamos, agradar a todos enfraquece a sua identidade, porque você deixa de ser quem você é para agradar sempre a todo mundo. Você perde, se distancia, então você perde a sua identidade. Quem é você? Você já não sabe mais, porque você está o tempo todo querendo agradar a todo mundo. E você se perde literalmente, porque você não consegue se reconhecer, de tanto agradar a tudo e a todos. Quando você romantiza a realidade, você enfraquece o que é a sua lucidez. Porque você perde a capacidade de enxergar as coisas como de fato elas são. E veja bem, a Terra é linda, maravilhosa, a natureza é perfeita. Mas no mundo que nós vivemos, nós temos pessoas lindas, maravilhosas. Mas no mundo que nós vivemos, nós temos guerra, nós temos pessoas ruins. Nós temos seres humanos ruins, nós temos animais peçonhentos. Nós temos uma natureza que responde a toda a tortura que nós fazemos. Mas ela também tem seus próprios movimentos. E se olhar com clareza, com lucidez, sem romantizar. Esconder o conhecimento enfraquece o quê? A sua liderança, porque você pensa que você está escondendo, mas você está se escondendo de você mesma. Principalmente hoje, com tantos acessos, mais cedo ou mais tarde, aquelas pessoas, elas terão acesso. E você perdeu a grande oportunidade de construir algo valoroso, de trocar algo valoroso. E não significa que a pessoa trilhar um caminho com algumas perspectivas semelhantes ou iguais às suas, significa que ela quer repetir a sua história, porque cada um tem sua própria história. Então, ao invés de você pensar em reter esse conhecimento de vida, partilhe, se necessário, oriente, mas nunca se tranque. Porque talvez amadurecer seja exatamente você integrar essas 3 forças. A gente fala tanto de amadurecimento. O amadurecimento é essa fortaleza de saber realmente quem você é, de entender o mundo com suas realidades, suas forças, suas fraquezas, seus desafios, suas dores, seus amores. De entender que todo mundo tem que ter acesso sim a muito conhecimento, porque é o conhecimento que nos salva. E esse amadurecimento, essa verdade sobre quem você é, essa lucidez sobre o mundo, significa mais generosidade. E aí começa pela essa generosidade do conhecimento. Porque, minha cara, no final das contas, liderança, autoliderança, ela sempre começa no mesmo lugar. Ou elas sempre começam no mesmo lugar. Ela começa na forma como você lidera a si mesma. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que essa reflexão, essa conversa, faça sentido para você. E se faz sentido, me conta aqui nos comentários qual dessas 3 armadilhas você já percebeu em algum momento da sua vida. E se puder esticar um pouquinho mais a conversa, me diz aí o que foi que você fez.
Eu gosto muito de ler as reflexões que aparecem aqui e eu irei procurar responder a todas elas. E se você, mulher, que está me escutando agora, conhece outra mulher que esta conversa de hoje pode ajudá-la de alguma maneira, compartilha com ela, convida ela também para seguir esse canal. E eu agradeço desde já e te espero no nosso próximo bate-papo. Até mais!